5 formas de destruir o espírito empreendedor dos seus filhos. E uma sexta, que é um bônus que a gente vai deixar para o final. Meu nome é Claudeci, bem-vindo ao meu canal e é sempre um prazer recebê-lo aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha, curta novamente, comenta novamente. Tudo isso ajuda o nosso canal a crescer e ajuda o YouTube a entender que aqui nós temos um conteúdo no mínimo relevante e entrega isso para outras pessoas. Então, desde já, o meu muito obrigado. Bom, nós falaremos hoje de pelo menos 6 formas de destruir o espírito empreendedor dos seus filhos. Claro que depois nós falaremos o contrário, o inverso disso. Mas vamos começar por essa pressão psicológica para você que é pai entender. Todos nós fomos criados de várias formas e na maioria delas desanimados, desmotivados, desestimulados a sermos empreendedores. E tudo isso começa com várias formas que a nossa mente como pai, e no caso dos nossos pais, usaram para nos criar. E nós vamos falar sobre elas hoje, 5 formas e uma bônus de como destruir a cabeça dessa criança, o espírito empreendedor dessa criança. Bora para a primeira. O primeiro detalhe é: instale na mente dos seus filhos o medo. Se você quer destruir o espírito empreendedor dessa criança, instale corretamente um drive na cabeça dessa criança sobre o medo. Fale com ele que ele tem que ter medo. Estimule o medo no coração dele. Pergunte ele todas as vezes que ele se sentir ali motivado a criar algo, a desenvolver algo. Desestimule ele falando com ele. E se der errado? E se você não conseguir? E se por acaso isso aqui não for para frente? Estimule o medo, faça com que ele sinta medo de progredir. Se você fizer isso bem feito, provavelmente você vai criar um ser humano que depende o tempo todo da autoridade, da confiança de outras pessoas. Depende o tempo todo de agradar outras pessoas. Por quê? Porque vive rodeado e vive imerso no medo. Se você deseja destruir, esse é o primeiro passo. Bora para o segundo passo de como destruir a mente empreendedora dos seus filhos. Resolva todos os problemas por ele. Isso mesmo. Pega o teu filho, bote ele numa redoma de vidro. Não deixe com que ele resolva nada. Tome a frente em todas as situações. Provavelmente você já viu pais, mães que tendem a fazer isso. Inclusive hoje conversando com um empreendedor aqui da cidade, ele falou que algumas pessoas, alguns jovens, vão até a empresa dele pedir emprego acompanhado das mães, acompanhado dos pais. Olha, eu vim aqui pedir um emprego para o meu filho. Esse comportamento faz com que aquela criança nunca desenvolva a confiança. Faz com que ele nunca entenda que ele tem capacidade de resolver, de solucionar, de passar por cima dos problemas. Nós pais, como eu já falei algumas vezes antes, nós temos a necessidade, aos poucos, de nos tornar cada vez menos necessários na vida dos nossos filhos. E quando eu passo à frente do meu filho, da minha filha, quando nós passamos à frente dos nossos filhos e assumimos aquele BO na vida dele e tentamos resolver tudo, nós desestimulamos aquela mente criadora para criar, desenvolver, construir a solução em torno daquele problema. Porque nós somos super protetores, colocamos os nossos filhos numa redoma de vidro, colocamos os nossos filhos por debaixo, como diz a minha mãe, debaixo da saia. Nós sempre somos super protetores e não deixamos com que os nossos filhos enfrentem e alcancem a solução dos problemas. Todos nós temos problemas e nós só aprenderemos a resolvê-los enfrentando. Então, se você deseja destruir a mente do seu filho, esse é o segundo passo. Bora para o terceiro. Ensine o seu filho a desistir do propósito. Você provavelmente, se é mais velho, ouviu no passado que o importante é ter estabilidade. O importante é você passar no concurso. O importante é você ter um emprego estável, uma carteira, um salário. Algo, como diria o meu pai, não trocar o certo pelo duvidoso. Se você constrói isso na cabeça dos seus filhos, provavelmente ele vai trabalhar para... Presta atenção nisso. O seu filho irá a vida inteira construir e trabalhar a mentalidade para servir outras pessoas. Não vou entrar aqui em questão ser bom ou ruim, trabalhar para alguém, não é essa a questão. A questão é que mesmo quando você trabalha para uma outra pessoa, você pode empreender no seu CPF, dentro do CNPJ de alguém. Mas se você não ensina isso, você vai criar pessoas, você vai criar crianças, adultos, futuros adultos, que desistem de um sonho, de um propósito, simplesmente
simplesmente para buscar a estabilidade, para buscar aquilo que é certo. E quando nós fazemos isso, nós desanimamos, desestimulamos aquela mente empreendedora, aquela mente que sonha. Todos nós temos um sonho, e com base nos sonhos, quem não sonha está morto. Com base nos sonhos que nós construímos o nosso futuro. Com base nos nossos sonhos que nós conseguimos construir empresas, conseguimos construir soluções. Imagina nós, se nós não tivéssemos grandes empreendedores, sonhadores para desenvolver tantas tecnologias que nos servem até hoje. Não é mesmo? Então, se você quer destruir, repito, desanime o seu filho do propósito, incentive ele a sempre buscar a estabilidade. E vamos para o quarto passo. Faça o seu filho odiar o dinheiro. Não estou dizendo para você falar com ele para amá-lo como Deus, não é isso. Mas você, muitas das vezes, ouviu dos seus pais, eu ouvi dos meus pais, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não presta, que o dinheiro a gente só consegue enriquecer passando por cima de outras pessoas. E eu lembro muito bem, quando eu era jovem, eu disse para o meu pai, porque, infelizmente, não é maldade dele, mas infelizmente ele ouviu isso do pai. Ele ouviu isso das pessoas pela qual ele tinha ali a rede dele de convívio, de amizades. Ele ouviu isso, que o dinheiro é sujo. E claro, ele viu muitos, mas muitos, realmente tornando e amaldiçoando o dinheiro. Ele viu muitos passando por cima, dando prejuízo a outras pessoas. Mas essa não é uma verdade. Pensa, por mais que o mundo inteiro comece a dizer que 2 mais 2 é igual a 5, a verdade ela é suprema. 2 mais 2 sempre continuará sendo 4. Então, por mais que muitos falaram com você que o dinheiro é sujo, que não é possível enriquecer sem dar prejuízo a alguém, que o dinheiro não presta, que o dinheiro é coisa do demônio, por mais que essas pessoas disseram isso, e talvez você viu muitas experiências que afirmam essa falácia, afirmam esse modo de pensar, não quer dizer que é verdade. O dinheiro, ele é uma forma de troca. O dinheiro nada mais é do que uma energia. Nós convertemos a nossa energia em dinheiro. Muitos falam assim, nossa, esse empreendimento ele dá dinheiro. Não, cara, é igual a vaca. Empreendimento nenhum dá dinheiro. É igual a vaca. Vaca nenhuma dá leite. Nós temos que acordar cedo, ordenhar, fazer todo o processo até o leite chegar na mesa. Então o empreendimento é a mesma coisa. Ele não dá dinheiro. Nós fazemos dinheiro. Nós transformamos toda a nossa energia em dinheiro. Nós transformamos a nossa energia em faturamento. Então se você quer destruir a mente do teu filho, fala com ele. Odeio dinheiro. Odeio pessoas ricas. Que provavelmente ele vai ser só mais um na multidão, com ódio do sucesso alheio. Vamos para o quinto passo. Diga todos os dias para o seu filho como que a vida é difícil. Filho, papai tem que matar um leão, um tigre todos os dias. Fale com ele. Você acha que dinheiro dá em árvores? Você acha que é fácil ganhar dinheiro? Alimente essa sensação de que a vida é difícil, que provavelmente ele vai crescer achando que a vida é a pior coisa que poderia acontecer. Ele vai continuar crescendo, achando que a escola é muito difícil, o trabalho é muito difícil, empreender é muito difícil, fazer dinheiro é muito difícil. Alimente que a vida é muito difícil. E assim ele vai acreditar. Afinal de contas, eu e você somos as pessoas de maior confiança dos nossos filhos. E se nós falamos para ele que todo dia nós temos que matar um leão, nós estamos dizendo para ele, filho, esse mundo é uma selva. E caso você não tome cuidado, você vai ser engolido vivo. O que não é verdade. Nós precisamos dizer para os nossos filhos bem que o contrário disso. Não estou dizendo que viver é simples, mas eu não posso alimentar o pensamento de que viver é difícil, que conquistar o que eu quero é difícil. Entende? Então nós precisamos dizer, como eu disse para o meu filho Noah, a vida é o que é. Vai ter obstáculos que nós vamos precisar passar, que nós vamos precisar destruir esses obstáculos para chegar no nosso objetivo. É como uma corrida. Não tem como vencer se você não focar na linha de chegada e se preparar para aquela corrida, alimentar bem, treinar, enfim. A vida, ela é dura sim, sabemos muito bem disso. Mas se eu digo desde da menor idade dos meus filhos que todos os dias é suado conseguir o meu dinheiro, ele também vai ter esse pensamento e provavelmente ele vai afastar da vida dele toda a riqueza, prosperidade financeira. E nós vamos para a dica bônus. Não permita questionamentos. Quantos pais que inibem o filho, destroem
qualquer tipo de questionamento dos filhos. Não estou dizendo de desobediência. Não é isso. Mas assim como eu faço com meu filho Noah, a Lisa, eu ainda estou em desenvolvimento disso, eu sempre falo com ele, filho, pergunte, questione. Uma vez que ele questiona, uma vez que o seu filho te questiona, você tem que ter a capacidade de provar que a sua ideia é a ideia correta. Existe um momento da vida que eles simplesmente precisam sim nos obedecer. Isso se chama pai e filho. Às vezes nós sabemos mais e muitas vezes não conseguimos explicar para os nossos filhos o porquê que eles têm que obedecer. Mas incentive o questionamento, porque senão você vai criar seres humanos que simplesmente fazem referência com a cabeça. Tudo que pedem, tudo que mandam, simplesmente obedecem. Não questionam, não batem de frente com algumas coisas que provavelmente na vida adulta será frustrante para eles. Se nós criamos os nossos filhos falando com ele o tempo todo, não questione, obedeça, não questione, obedeça, é exatamente essa pessoa que se tornará um adulto na corrida dos ratos, acordando, indo para um trabalho que odeia, fazendo uma função que odeia, porque aprendeu a vida inteira que o dinheiro não presta, que o patrão não presta, que a vida é difícil, que ele tem que fazer aquilo mesmo, que ele tem que largar o propósito, que ele tem que sempre pensar naquilo que é certo e não tirar, não trocar o certo pelo duvidoso. Esses foram 6 passos que, se você quer destruir a mente empreendedora do seu filho, basta segui-los com cautela. Bom, eu não poderia parar aqui sem falar também o contrário dessa visão. Vamos trazer esses mesmos 6 passos, mas vamos falar de uma forma um pouco diferente. Se para destruir eu preciso alimentar a sensação de medo, se eu quero construir uma mente empreendedora dos meus filhos, eu preciso dizer para ele que errar faz parte. É parte do processo. O importante é tentar. Claro que a próxima tentativa tem que ser melhor do que a anterior. Todas as vezes que os nossos filhos errarem, nós precisamos incentivá-los a, se for, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como eu disse, da corrida. Se a primeira vez que ele correu, ele ficou ali na 20ª posição, você vai incentivá-lo a, filho, você perdeu, aprenda, treine, melhore e vamos tentar a 19ª posição, a 18ª posição, a 10ª posição, até que um dia, se esforçando, tentando novamente, errando, melhorando, corrigindo, acertando os prumos, chega um momento que talvez ele inevitavelmente se tornará o campeão daquela corrida. Então incentive que erros fazem parte do processo e é com os erros que a gente aprende. Para o segundo passo. Se você quer destruir, você tem que tomar a frente do seu filho em tudo, resolver tudo por ele. Se você quer construir, incentive a resolver problemas. Faça com que o cérebro dele aprenda dia após dia e se acostume com o incômodo que são problemas e situações da nossa vida. Muitas das vezes nós nos deparamos com situações que nós não sabemos resolver. Por quê? Porque lá atrás não fomos treinados a resolver. Fomos treinados a simplesmente esperar com que outras pessoas resolvessem. Então, se desde pequenininho eu faço com que o meu filho, e o que eu vou falar aqui não é de autoria minha, mas de um livro que eu venho lendo, se eu falo com o meu filho, se eu ensino o meu filho a usar o cérebro de cima para dominar o cérebro de baixo, que tecnicamente é o cérebro reptiliano, ou seja, aquele que faz as birras, que toma as atitudes sem pensar, se eu ensino ele cada vez mais usar o cérebro do andar de cima, que é o cérebro pensante, que é o racional, que é o equilibrado, a dominar as emoções e resolver as situações, eu estou aos poucos criando não só um empreendedor, mas um adulto um adulto maduro, um adulto que sabe resolver problemas. Muito contrário que nós vemos alguns aí que infelizmente fogem da situação e, como eu disse, estão debaixo da saia da mãe. Terceiro, ao invés de desestimular o propósito, o sonho dos seus filhos, fale com ele que isso caminha junto. Tem como ele trabalhar para ter aquela estabilidade necessária para aquele momento, é enquanto ele constrói o sonho. Eu fiz isso com o Akamani. Enquanto eu era funcionário, eu fui construindo a Akamani. Até que um dia começou a inverter. Quem me pagava mais, quem me rendia mais, quem me pagava as contas já era Akamani. Eu larguei a estabilidade e fazem 8 anos que eu estou como empreendedor.
Dias bons, dias ruins, problemas, e a gente vai resolvendo, a gente vai passando por cima. Mas veja, não precisa destruir o sonho dele. Você pode falar que isso caminha junto, certo? E agora nós vamos para o quarto. Ensine que dinheiro, como eu disse lá no início, é uma forma de transmissão de energia. O dinheiro ele precisa transitar, o dinheiro é bom, o dinheiro é escravo. Quando você se torna, ou eu, ou os nossos filhos se tornam escravos do dinheiro, aí sim ele faz mal. Mas quando eu entendo que o dinheiro é meu escravo, ele precisa trabalhar para mim, o dinheiro ele consegue trazer para nós uma saúde de melhor qualidade, um transporte de melhor qualidade, um carro mais confortável, então uma casa. Então o dinheiro é bom, só não podemos nos tornar escravos dele, certo? Não fazer com que o dinheiro seja o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso dono. Mas o dinheiro ele é bom, desde que ele continue na caixinha da escravidão. Quinto passo. Se lá, para destruir, eu digo para ele que a vida é difícil, que a vida é escassa, que eu tenho que matar um leão por dia, por que não dizer para ele que a vida é bela, que nós nascemos para o sucesso, que nós nascemos para brilhar? Claro, nunca incentivando no coração dele uma mentira, dizendo que ele será algo que depende única e exclusivamente dele para conquistar. Colocar na cabeça dos nossos filhos, você será isso ou aquilo. No momento que ele acreditar nisso, como alguns pais fazem, nossa, você vai ser um jogador famoso. Ele coloca aquilo na cabeça e esquece de se dedicar, ele vai crescer, vai se frustrar e vai ficar a vida inteira contando histórias do passado. Olha, eu jogava muito bem, eu só não fui um jogador porque eu não me esforcei. Ele vai passar o resto da vida adulta dele contando uma mentira, contando uma historinha, não lidando com a verdade. Então é necessário nós falarmos hoje, como eu falo para o Noah, se você quer ser um bom jogador, você precisa se esforçar, cara. Você precisa treinar, você precisa ir atrás. Faz parte do processo esse esforço, faz parte do processo essa batalha. Então, fale para o teu filho, a vida é boa, a vida é rica, não existe escassez. Escassez é na mente da pessoa. Não estou falando de pobreza extrema, pelo amor de Deus. Sei que tem pessoas que, infelizmente, devido à situação financeira, não conseguem nem sair da pobreza extrema, precisam sim de ajuda. Mas estou falando para o seu caso, se você hoje tem uma condição mínima de cuidar dos seus filhos, incentive o seu filho a sim trabalhar, enfrentar aquilo que ele precisa no momento, mas não deixar de sonhar, não acreditar que a vida é escassa, não acreditar que a vida é difícil. Fale com ele, a vida é boa, o sol nasce para todo mundo, o sol não escolhe quem vai. Deus não escolhe quem vai ter sucesso. Deus abençoa todos. Deus abençoa se você tem a intenção, a disposição, a luta, a batalha de todos os dias para você crescer. Incentive isso no coração dos seus filhos. E, claro, a sexta, para a gente matar as 6 primeiras. Como eu falei lá atrás, se você quer destruir, corte os questionamentos. Aqui eu quero te falar, incentive. Incentive o seu filho a questionar o porquê das coisas. Incentive ele a perguntar, não é desobediência. Ele pode obedecer e ao mesmo tempo perguntar, por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que ser assim? Por que é assim? Por que eu preciso obedecer? Enfim, tenha uma conversa saudável com o seu filho e faça com que ele questione as coisas. Porque assim ele vai crescer um adulto que sabe, no mínimo, analisar todas as situações e questionar se aquilo é bom ou ruim para a vida dele. E isso vale em qualquer fase da vida, em qualquer etapa, em qualquer âmbito da vida. Beleza? Bom, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Trate esses 6 passos finais para incentivar o seu filho a ser um bom empreendedor. Nem todo empreendedor vai abrir uma empresa, mas empreender consigo mesmo, empreender no seu CPF, empreender com estudos, com avanço, conhecimento, enfim, várias formas de empreender. Incentive o seu filho, fale para ele que ele tem capacidade. Faça-o acreditar. Acredite nele e faça com que ele também acredite. Se você chegou até aqui, eu te agradeço. Como eu disse, se não é inscrito, se inscreva, curta, comenta e compartilha. Tudo isso ajuda o canal. No mais, até a próxima sexta.